Hoje é dia 30 de setembro e como vocês gostam, antes de virar o mês a gente solta sempre aquele vídeo, né, que sempre tá muito bom. É o top 3 fundos imobiliários. E esse agora é o top 3 fundos imobiliários para outubro. Cara, e tá tendo algumas oportunidades aqui que eu acho que algumas pessoas estão ignorando. Eu vou falar sobre alguns fundos imobiliários aqui que, na minha opinião, são bons fundos imobiliários para se investir. Lembrando que nada disso aqui é recomendação de compra ou venda. Eu faço todas essas análises através do método 2 de 1, que é o método que eu utilizo para poder investir em fundos imobiliários. A gente já está criando aí uma grande comunidade dentro do método 2 de 1. Tem vários alunos no método 2 de 1 que assistem esses vídeos aqui com vocês e eu vou pedir para que eles deixem aqui os comentários. Estou no método 2 de 1 e agora eu sei real motivo do porquê que esse vídeo aqui existe. Vamos lá, vamos chegar esse negócio aqui para cá. E hoje vai ter um bônus no final, tá? Não vai ser top 3 não. Vou falar sobre um quarto fundo imobiliário. Então fica aí até o final que você não vai se arrepender não. É esses 5 minutinhos a mais que diferencia quem é realmente um bom investidor e quem tá aqui só para especular diquinha, né? A intenção não é nunca dar dica. Então vamos lá. Esse primeiro aqui eu vou abrir o método 2 de 1 junto com vocês, tá? Esse primeiro aqui vai ser sobre shoppings. E olha só a situação do shopping. E você vê que quando você tem o método 2 de 1 nas suas mãos, você tem realmente uma arma para te dizer qual que é o fundo imobiliário que está em maior oportunidade no momento. Olha só aqui, se a gente pegar o segmento de shoppings, o método 2 de 1 consegue ranquear para você quais são os melhores fundos imobiliários. Isso aqui através de vários filtros que eu já falei na imersão. Quem assistiu a imersão, né? Se você é membro e não assistiu a imersão, cara, não vacila não, falta 3 dias para sair a imersão do ar, tá? Eu te ensino a criar essa planilha. Então, olha só, com uma simples imersão gratuita, você vai conseguir investir muito melhor do que vários cursos que eu paguei para poder aprender sobre fundos imobiliários. Lá você vai aprender muito mais na prática como que isso aqui funciona. E aí, passando o ranking aqui nos fundos imobiliários de shopping, olha o que a gente se depara aqui. O fundo imobiliário com maior oportunidade está no momento XPML11. Por quê? Está com o PVP de 0,98 pagando maior yield, né? E levando em consideração todos os fundos de shoppings aqui. E aí você começa a entender, né? Por que será que as pessoas compram tanto VISC11? Se o VISC11 está muito caro, né, e está pagando menos yield, será que é só por causa da segurança? O que que é? O que que acontece? Será que é porque é modinha? E olha só, o VISC11 ele tem uma vacância média de 0%. E ainda assim paga só 7,88% de dividendo yield, não tem um upside, né? Já os outros fundos aqui ainda tem um pouquinho de vacância. Existe uma estratégia utilizada para deixar um pouquinho de vacância, fazer rotatividade de inquilino, aumentar esse yield, né? Então hoje a gente vai falar, né, do primeiro fundo imobiliário que é o XPML11. Léo, você tem XPML11 na sua carteira? Não. Mas não, então por que você vai falar que o XPML11 é o que tá a maior oportunidade? Ó, presta atenção. Por isso que você não pode copiar minha carteira, meu parceiro. Por isso que você não pode copiar minha carteira. A gente pegar aqui a minha carteira de fundos imobiliários, dá uma olhada aqui no fundo imobiliário de shopping que eu tenho. É o HSML11, ó. Eu comprei ele a R$78, já tá valendo 93, tive uma valorização só de valorização de cota, tá, gente? Depois, quando você escutar alguém falando aí que fundo imobiliário não dá dinheiro, é porque o cara não sabe investir em fundo imobiliário. 19% de valorização de cota aí. Então por que que a... Você viu esse interfone que tocou aí? Foi encomenda da princesa colocar um pratinho no nosso bolo. O bolo é nosso. Se você não me acompanha ainda no Instagram, você não vai saber disso, né? Vai ser a gente bater 70 mil inscritos, a gente ia ganhar um bolaço danado dos funcionários. E lá batendo, né, cara? Então esse bolo não é só meu não, é seu também. Vou fazer uma live hoje de tarde aí, assim que o bolo ficar pronto pra gente partir esse bolo juntos, viu? Quando tiver 100k de inscritos também, a gente vai ter que inventar outra coisa, né? Aí não vai poder ser só um bolo, né? Recapitulando aqui. Então por que que eu não tenho, então, XPML e eu tenho um HSML na minha carteira? Se aqui na planilha que você mesmo mostrou, que você mesmo fez no método 2 de 1, XPML tá na frente. Cara, é justamente isso que eu quero que aconteça. É justamente isso que eu quero que aconteça. O método 2 de 1 ele mostra quem está em maior oportunidade. Então, na época que eu comprei o HSML11, ele estava em primeiro lugar. E é justamente isso que eu quero que aconteça. Eu quero comprar o primeiro lugar aqui, ó, e eu quero que ele abaixe. Por quê? Se ele abaixa aqui na planilha do método 2 de 1, quer dizer que ele está valorizando. E aí, quando ele valoriza, o PVP sobe. E aí tem outros fundos imobiliários que estão com PVP mais descontado que desce. Então aqui você pode perceber que o HSML11, quando eu comprei ele, né, se você acompanha aí o rumo ao 100k, ele estava com PVP de 0,87 e agora ele está com 0,99, ou seja, a queda dele na planilha foi justamente porque ele subiu muito o seu preço, né? E isso é muito bom pra gente, é muito bom pra gente, porque a gente tá ganhando com valorização de cota e ainda recebendo aqui um ótimo dividendo yield, né? Um ótimo dividendo yield. Não tem o fundo de shopping, né? Eu vou entrar agora. Qual que é o melhor, segundo o método 2 de 1 aqui?
E o melhor, segundo o método 2 em 1 agora, é o XPML11, beleza? Tá aí maior oportunidade. Lembra? Cara, isso aqui não é recomendação de compra e de venda. Você tem que entender o que é um método 2 em 1. Você tem que entender o porquê que ele filtra os fundos imobiliários assim. Então eu te convido, meu parceiro, eu te convido a clicar nesse link que tá aqui embaixo, conhecer o que é o método 2 em 1, conhecer o que é o método 2 em 1. Quem é membro, né, e consegue ter acesso à imersão, você consegue ver mais por dentro ainda como que funciona, da onde que veio o método 2 em 1, quais são os fios que a gente usa, né? Antes de necessariamente entrar no curso, você vai ter ali tudo que você precisa saber. E você que ainda não é membro, mas quer se tornar membro agora para ter acesso à imersão, cara, você consegue ter acesso a essa imersão aí mesmo sendo membro júnior. É um valor assim, meu Deus do céu. Quem realmente não se dispõe de R$7 para poder crescer e aprender muito sobre a Bolsa de Valores, realmente tem que ficar acima da média para sempre, né? Infelizmente. E olha só, analisando aqui o RI desse fundo, que eu não vou trazer a fundo aqui para vocês esse RI, eu cheguei aqui num fato relevante interessante. Olha só, um fato relevante aqui em que o XPML11 fez a aquisição de mais 10% do Shopping Plaza Sul, que é esse shoppingzão aqui bonitão, né, cara? Olha só, ele vai fazer o pagamento através de 60 milhões dividido em 2 vezes. Então 30 milhões à vista e depois as conclusões lá do trâmite, mais 30 milhões, né, pago em 12 meses por correção do CDI. E olha só que loucura, olha só que loucura. A gestora estima que a transação do Plaza Sul Shopping será concretizada com um dividendo yield de 15% ao ano, no primeiro ano da aquisição. Porque no primeiro ano da aquisição ele tem que ir pagando todos os meses, dividido 30 milhões, dividido em 12 vezes, né? Então vai pagar ali mais ou menos 2,8 milhões por mês e ainda vai ter um dividendo yield aí aproximado de 15%. E depois da conclusão desse pagamento, o XPML aí, ó, será detentor de 20% do Plaza Sul Shopping. Então, realmente uma aquisição aí que muito boa, agregou bastante ao fundo. Provavelmente esse fundo vai, né, continuar valorizando aí, principalmente se ele entregar bons resultados com essa nova compra aí, com essa nova aquisição. Bora pro próximo fundo? O próximo fundo é um fundo que eu sempre falo para vocês que tá muito caro, até o dia de hoje. Loucura, né? Estou falando sobre o HGLG11, um fundo imobiliário aí muito famoso da bolsa, né? Ele é muito modinha mesmo, custando aí R$160 a sua cotação. Paga um dividendo yield aí, um fundo de logística gigantesco, que paga um dividendo yield de 9,10. Então, realmente, logística não costuma pagar tanto assim. Ele consegue pagar isso aqui, porque realmente a gestora é absurda. Tem o PVP aí de 1,05. Aqui, se a gente atualizar bem certinho esse PVP aqui, vai passar para 1,04, tá? Tem uma liquidez aqui absurda de 3 milhões. Uma taxa de administração bem baixinha de 0,6, porque o fundo é gigantesco. Então 0,6 ao ano para o gestor já dá muito dinheiro, né? O valor patrimonial por cota dele, ó. E aí você vê que realmente o PVP maior que 1, você tá pagando mais do que o fundo realmente vale, né? Cada cota, se a gente fosse fechar o HGLG1 hoje, vender tudo, o gestor vai vender todos os galpões e vai distribuir para você o valor que tem por cota. Depois de vender tudo ali, deu R$1 milhão e tem 1 milhão de cotas, cada um vai receber R$1, né? E se o gestor fizer isso hoje, cada cota teria, né, um valor de R$153. Porém, para você comprar as cotas hoje, está custando quanto? R$161. Então você está pagando R$8 a mais por cota, só para poder ter o direito de ter HGLG. Por que isso acontece, Léo? Porque esses fundos se consagram como fundos de ancoragem. E os fundos de ancoragem servem para proteger sua carteira de muita oscilação. E lógico, você não vai querer pagar muito caro por eles, não. Apesar de ser fundos de ancoragem, você vai tentar pagar, né, e pegar eles para adicionar na sua carteira nos momentos em que eles estão mais baratos. No momento que eles estão mais baratos, quer dizer que o PVP está menor do que 1? Nem sempre, nem sempre. Se o PVP do HGLG11, por exemplo, tá? Foi sempre 1.1, sempre 1.1. E agora ele tá 1.04, quer dizer que ele tá com uma diferença ali de 0,6, né? Então é 6% de diferença entre o seu valor que é comumente negociado e o valor atual. Tanto que, olha só, para você ver o quanto é desvantajoso você pagar caro no fundo imobiliário, de tijolo principalmente, né? Porque tijolo, você sabe o valor que tem o tijolo, né? E fundos imobiliários, eles são diferentes de ações, ele não tem a mesma função de ação. O fundo imobiliário ele serve para renda passiva mensal e uma estabilidade maior na sua carteira. Dá para multiplicar dinheiro com o fundo imobiliário? Dá. Mas, se a bolsa der um bump de 100%, as ações vão valorizar 200, 300, 500%, enquanto os fundos imobiliários vão valorizar ali 50%, 60%, 70%, né? Então, os fundos imobiliários eles não têm a função de multiplicar enormemente seu patrimônio. A função dos fundos imobiliários é o quê? Olha só, rendimento mensal, né? É uma renda passiva mensal, um fluxo de caixa aumentado justamente para você conseguir aportar todos os meses em ações que estão em oportunidade e para você conseguir atingir
o preço, né, o PVP desse fundo, é você comprar aqui, por exemplo, um fundo imobiliário, né, o HGLG11 está custando R$161, mas que ele vale só 153 e esperar o rendimento dele bater, né, R$161. No caso aqui demoraria em torno de 7 meses, né? Então você compra o HGLG, em 7 meses você vai ter o valor patrimonial da cota que realmente vale. Só que lógico, se você compra esse fundo imobiliário abaixo do que ele normalmente é negociado, apesar de que, mesmo sendo abaixo do que normalmente ele é negociado, ainda é maior que o seu valor patrimonial, você tem uma vantagem. E é justamente isso que eu fiz dentro da minha carteira. Olha só, a última movimentação que eu fiz na minha carteira aqui, ó. Você consegue perceber aqui que eu vendi XPLG11, e comprei, ó, HGLG11, HGLG11, HGLG11. Então eu venho comprando HGLG11, inclusive troquei, né, esse fundo de logística aqui, que é o XPLG, pelo HGLG. Por que que você fez isso, Léo? Por que que você fez isso? Lembra do método 2 em 1? Agora o editor vai borrar isso aqui, né? Porque aí realmente eu descumpro e desonro quem está no método 2 em 1, né? Isso aqui é para quem está no método 2 em 1. Você consegue ver aqui que o XPLG11 está com PVP de 1.02 e nós entramos no XPLG11 quando ele estava com PVP de 0.89, meu parceiro, 0.89, meu parceiro. Então a gente teve uma valorização gigantesca em XPLG11, né? Eu vendi ele com 17% de lucro. E isso tudo fez parte de uma estratégia de movimentação de carteira, onde eu vendi XPLG para poder vender um outro fundo que eu estava com desvalorização, para não precisar pagar imposto de renda aqui no XPLG, afinal eu já tinha ganhado, batido um pré-requisito de venda, e entrei num outro fundo de logística que no momento está descontado, né, em relação ao preço que normalmente ele é negociado, né? Lembra disso. Para você falar que um fundo imobiliário é descontado, ele está com PVP menor do que um. Isso é um fundo descontado, definição, tá? Agora, se uma ação, um fundo imobiliário é sempre negociado a tal valor e agora ele está sendo negociado a R$5 a menos, só que mesmo assim ele ainda tem um PVP maior do que um, você está comprando ele descontado em relação ao mercado, tá? Então eu achei essa oportunidade aí de colocar mais um pouquinho desse fundo de ancoragem ali na minha carteira sem pagar muito caro desse fundo imobiliário, tá? Acredito que esse fundo imobiliário vai continuar sendo um dos maiores fundos imobiliários de ancoragem que existe hoje na bolsa. É um fundo imobiliário com grande crédito, galpões muito bons, sempre muito bem localizados, um metro quadrado muito caro, né? Sempre com muitos contratos atípicos, então é realmente um fundo muito bom e você tem que avaliar aí na sua carteira se está na hora dele entrar ou não, tá? E por último, vamos falar aqui de um fundo imobiliário que não poderia deixar de existir nesse momento, nesse vídeo, para muita gente que aí tá chegando agora no canal, né, e que não viu os vídeos anteriores, porque quem já viu os vídeos anteriores já sabe sobre esse fundo imobiliário, é o... Pera aí, antes de falar, né, você deixa o like nesse vídeo aí, se você tá entendendo o que tá acontecendo agora, nesse momento, né, que essa oportunidade que a gente tem ainda de valorização exorbitante de cotas de fundos de tijolos. Até agora eu falei de 2 fundos de tijolos para vocês, né, a NTNB tá com spread entre o IFIX muito alto, né, então realmente a gente tem aí uma possibilidade de valorização de cotas. Clica aí no like, se eu te ajudei até agora, se inscreve para você não perder os outros vídeos, tá, porque normalmente, sempre falo ali pra comunidade adepta, o grupo lá no WhatsApp onde a gente tem todos os membros adeptors lá, eu sempre falo para eles, cara, minha intenção é subir em escadinha no YouTube, começar falando no conteúdo mais básico e começar a subir, né? Eu quero mostrar para vocês algumas coisas mais profundas também, mas vocês têm que interagir com o conteúdo, você tem que me mostrar que você está entendendo o que está acontecendo agora para eu passar para o próximo nível, né? Então deixa o like aí, se inscreve, deixa um comentário falando que entendeu, se não entendeu pode falar também que a gente tira suas dúvidas, beleza? O último fundo é o CPTS11. Por que o CPTS11, Léo? Porque aconteceu algo no CPTS11 agora, recentemente, que foi o desdobramento desse fundo. O desdobramento é um evento corporativo quando você pega uma cota e divide ela em 2, ou 3, ou 4. E no caso do CPTS11 foi 10. Então uma cota que custava R$85, ela foi dividida em 10 vezes e aí passou a custar R$8,50, né? No próprio dia do desdobramento, muita gente comprou esse fundo e hoje ele já está custando aí, ó, R$87, né? Então, nos últimos dias, olha a valorização desse fundo aqui nos últimos dias. Olha isso aqui. Foi uma valorização absurda desse fundo, né? E provavelmente agora ele vai continuar nessa tendência de valorização, porque ele ainda é um fundo que está descontado, está pagando um bom dividendo yield. Lembrando que esse fundo é um fundo de papel, só que ele é um fundo de papel, né, ativo. A gestão é bem ativa, então ele gosta de fazer marcação no mercado, comprar e vender títulos para poder ganhar com marcação de mercado e fazer reciclagem dos seus CRIs, né? É um fundo imobiliário gigantesco. E o seu principal competidor atualmente é o MXRF11, né? Então ele assumiu essa bronca de competir com o maior fundo imobiliário da bolsa, que é o MXRF11, desdobrou suas cotas e está se saindo muito bem.
Inclusive a liquidez diária desse fundo aqui tá exorbitante, né? De 11 milhões por dia, meu parceiro. O valor patrimonial por cota, olha só, tá R$ 8,99, né? E você consegue comprar ele hoje por R$ 8,72. Então você tem um ganho de capital praticamente instantâneo aí de 27 centavos, né? A cada cota que você compra, né? Lógico, Léo, quer dizer que eu comprei por 27 centavos? Não, ele tem que valorizar para o PVP de 1 para você ganhar, né? Só que isso não é garantia de que vai acontecer. Pode ser que não valorize nunca, mas pode ser também que valorize, inclusive passe o PVP de 1, igual a MXRF11 aí, que tá 1.1, 1.09, né? Absurdo. Agora que a gente tem uma segunda opção, um fundo imobiliário muito bom de papel, com a liquidez muito alta, é um fundo também de muito tempo de existência, né? O MXRF11 apareceu lá em 2012, esse CPTS11 apareceu em 2014, é um fundo imobiliário que vem mostrando a sua eficiência em fazer marcação de mercado, ganho de capital, porque os fundos imobiliários eles não podem se endividar, né? Então eles se alavancam através de um mecanismo ali que eles conseguiram burlar um pouquinho a CVM. Então tem duas maneiras de um fundo imobiliário pegar e captar dinheiro. Uma, alavancagem, e duas, emissão de cotas. Ninguém gosta quando os fundos imobiliários fazem emissão de cotas e ninguém gosta também quando o fundo imobiliário se alavanca demais se a dívida é ruim. Então os fundos imobiliários eles começaram a tentar fazer ganho de capital e aí eles podem fazer ganho de capital de várias maneiras, através de, no caso do CPTS11, o portfólio dele tem 22% de fundos imobiliários, né? Então ele é, em 20% da sua carteira ele é um FOF, em 80% da sua carteira ele é um fundo de papel. Ele é classificado como um fundo de papel, né? Porque a maior parte do seu portfólio está ali em realmente CRIs, e ele faz ganho de capital através de marcação de mercado nos CRIs e ganho de capital ali com valorização de cotas nos fundos imobiliários, né? Inclusive, se você não assistiu, assiste esse vídeo aqui onde eu faço a análise interina do CPTS11, você vai ver o quanto que ele ganha capital, cara, e dá valorização na cota para os seus cotistas, dá valor de cota para os seus cotistas, sem precisar alavancar e sem precisar emitir novas cotas. Quando ele precisar emitir novas cotas, tudo bem. Quando ele precisar alavancar, tudo bem. Se for tudo justificado e bem claro para quem está investindo nesse fundo imobiliário, não tem problema nenhum. E isso é outra qualidade do CPTS11, né? Quando você abre o RI do CPTS11, faz esse exercício. Digita aí CPTS11 e RI no Google, abre lá o relatório gerencial. Se você não sabe fazer isso, eu já ensinei no vídeo aqui do Vino 11, do CPTS11, tá? Então você vai abrir, vai fazer esse exercício hoje, tá? É sábado, eu sei que tá de noite aí, você vai fazer esse exercício por quê? Porque você quer aumentar a sua rentabilidade, porque você quer ser diferente da média, porque você quer aposentar 10 anos mais cedo. Então você faz essa atividade aí hoje. Abre o RI do CPTS11, abre o RI do MXRF11 e vê qual é o RI ali que o gestor mais conversa com você, que o gestor é mais aberto, que ele não te trata como uma pessoa que está iniciando assim, nossa, nunca vou avançar. Não, o CPTS11, apesar de ele usar mais termos técnicos, ele te honra com as estratégias que ele realmente está utilizando, né? Então eu gostei muito, eu gosto muito desse fundo imobiliário, né? Eu tô com ele antes do desdobramento e agora achei essa estratégia de desdobrar o fundo muito boa, né? Vai aumentar muito a liquidez, inclusive pode fazer e abrir espaço para uma nova emissão de cotas, para acúmulo de capital, para o fundo conseguir captar mais dinheiro e aí, né, fazer mais ganho de capital através de fundos imobiliários, de CRIs, enfim, vai conseguir, né, gerenciar melhor esse patrimônio líquido que ele tem. Ele tem uma alavancagemzinha maior do que o MXRF11. O MXRF11 fez uma 8ª emissão de cotas aí, quitou grande parte das suas dívidas. Honrável isso aí, né? Emissão de cotas, ele é para quitar dívida. Dívida você faz quando a dívida tá barata, emite cota quando a dívida tá cara para poder quitar a dívida. Então, o MXRF11 fez muito bem isso. E quando o CPTS11 for emitir as novas cotas, a gente tem que olhar e observar bem isso, né? A alavancagem do CPTS11 está em torno de 13%, 16%. E quando ele emitir cotas, ele tem que emitir para poder quitar essas dívidas, né? A dívida do CPTS11 foi muito barata, né? Muito boa, é CDI mais 0,8, é muito mais barata do que as que normalmente estão aí vinculadas ao mercado, né? CDI mais 5, CDI mais 4. Mas vamos ver aí os próximos passos. Lembra que eu te falei que você ia ganhar o bônus se você ficasse até o final? Olha só, coloquei o fundo imobiliário aqui em quarentena. Qual fundo imobiliário que é esse? É o HGRE11. Por que esse fundo aqui está em quarentena, meu querido? Ele teve uma desvalorização aí e tá com o PVP atual. Se você pegar aqui no método 2 de 1, você consegue perceber que você vai sempre ter oportunidades, né? Você sempre vai ficar de olho nas oportunidades. E ele tá ali no 6º lugar, no 5º lugar, no melhor fundo de laje corporativa em oportunidade, cara. Tá com o PVP aqui de 0,86. A gente tem que entender o porquê que o PVP tá de 0,86, porque é um fundo da Credit Suisse, né? Normalmente não costuma ficar tão descontado assim. O valor patrimonial por cota tá de 155, cara, e o valor de cota do mercado tá de 136, tá 132 agora, porque esse aqui foi o relatório gerencial do mês passado. Então a gente tem aí um upside de R$23. Será que realmente está em oportunidade ou não? Será que isso aqui não é mais risco do que oportunidade? Tem como você saber disso através do relatório gerencial, tá? Se você quiser saber mais do HGRE11, só deixar no comentário aí. Léo faz análise do HGRE11 e a gente faz um vídeo só para isso, beleza?
É mais investidores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo.